Sabia que a parábola dos talentos, para mim, Mateus 25:15, de todas as passagens bíblicas, ela foi a mais marcante, mais reveladora para mim em vários aspectos, principalmente questão de negócios, sobre finanças também, e alguns princípios espirituais que eu acredito que até hoje na humanidade a gente vê o reflexo disso, mas por não conhecer as escrituras, por não conhecer a palavra, nós achamos que é uma ocorrência do mundo, é a questão demoníaca e tal, mas na verdade não é. É um princípio espiritual fortíssimo. Jesus, ele foi bem enfático com relação a isso desde aquela época, e às vezes por falta de conhecimento nosso, né? Nós erramos, culpamos quem não deveria culpar e não buscamos desenvolver aquilo que realmente que é preciso desenvolver para poder chegar ao ponto de desejo, né? Antigamente eu orava muito para Deus assim, falando assim, eu me dê condições, me dê dinheiro, me dê um carro, me dê alguma coisa. Só que a parábola dos talentos, quando eu comecei a ter uma imersão, né, mais profunda na palavra, eu fui entendendo melhor sobre algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo hoje. Algo que foi revelador para mim, e eu acredito que vai ser revelador para você também, tá? Então eu separei algumas informações aqui. Eu fiz um estudo recente, né, sobre a parábola dos talentos, Mateus 25:15. Depois você lê com mais tempo na sua casa. Eu não vou ler o texto aqui, tá? E depois você abre a sua Bíblia, lê, ou então abre no Google, e você acompanha assim da forma como você achar melhor. Mas antes de entrar, eu quero falar algumas coisas, eu quero só contextualizar, porque o que é dito nessa parábola é a prova, sabe, a prova inegável de que nós, né, no caso, nós não conseguimos alcançar coisas grandes, principalmente financeiras, às vezes, muitas das vezes, não sei como é que está a sua questão financeira hoje, mas muitas vezes a gente se prende, e a parábola dos talentos para mim é uma prova bíblica de que o que nós precisamos de fato não é o dinheiro em si. Existem alguns princípios que o dinheiro ele não faz parte, né? E a parábola dos talentos ela é justamente sobre isso, para provar que a tua prosperidade não depende do dinheiro, e que ter dinheiro em suas mãos não é necessariamente a, 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 a condição necessária para você conseguir ter a prosperidade na sua vida, ter riquezas na sua vida, né? A prova disso também, não sei se você conhece, eu já conheci pessoas que ganharam na Mega Sena, e eles, com dinheiro, não resolveram o problema deles, né? Muita gente deposita a confiança em Mega Sena e tal, nesses sorteios, e acreditando que ter o dinheiro em mãos vai resolver a vida deles. Eu já tive outros parentes também próximos que estavam numa situação onde dependiam de certo dinheiro entrar, né? E quando esse dinheiro entrou na conta, não resolveu o problema da vida deles, porque o problema não é dinheiro. E eu volto a dizer, na verdade eu quero falar, o nosso problema nunca vai ser dinheiro, tá? O dinheiro, ele é só uma ferramenta. A dependência que esse século coloca na nossa mente, no nosso coração, de que a gente só vai ser alguma coisa se tiver dinheiro, se tiver condições, essa é uma premissa falsa. E a parábola dos talentos, ela mostra exatamente isso. Mas antes de entrar, eu separei três
3 tópicos que eu vou exemplificar, eu vou falar a respeito disso. Mas antes de entrar nesses 3 tópicos, eu quero contextualizar você a respeito do que seria o talento, né? O talento, ela é uma medida, né, de peso, geralmente em prata ou ouro, mas para o nosso exemplo aqui, e também no exemplo da época, era utilizado a prata. E um talento equivale a 35 quilos de prata. E 35 quilos de prata é equivalente a 6.000 denários, que era a moeda que era pago o salário do dia naquela época. Então, seriam 6.000 dias de trabalho, um talento. 35 quilos de prata, equivalente a 6.000 dias de trabalho de um trabalhador comum. Se a gente for pegar isso e converter na quantidade de dias úteis no ano, que são os dias efetivamente trabalhados, daria cerca de 24 anos de trabalho. E se a gente pegar 24 anos de trabalho, contabilizar isso, converter isso para salário mínimo de hoje, né, em torno de 1.612, mais ou menos, se eu não me engano, daria cerca de 464 mil reais, um pouco a mais, eu só arredondei, cerca de 464 mil reais. Então, o servo que recebeu um denário, se for convertido, né, para salário, vamos pegar a nossa conversão do salário de hoje, seria 464 mil reais que ele teria em mãos. 464 mil reais que ele enterrou. Mas se a gente for pegar vamos deixar de lado essa questão do salário, né? Vamos ser um pouco mais em questão da cotação da prata hoje. Hoje, dia 11 de agosto de 2026, a grama da prata, ela tá R$10,80. Se a gente pegar, então, R$10,80, 1 quilo daria R$10.800. 35 quilos daria 378 mil reais, que também é bastante dinheiro. Então, aquele que recebeu um denário, ou aquele que recebeu um talento, o mínimo que ele recebeu foi 378 mil reais, se a gente for converter para o de hoje. Só que a prata naquela época valia muito mais do que a prata de hoje, porque era um recurso mais escasso, mais valorizado. Mas vamos lá, vamos jogar nesse cálculo de converter por quilo, não vamos trabalhar com salário não. Então, o quilo, um denário seria em torno de 378 mil reais no dia de hoje. O que recebeu dois talentos, na verdade é o talento, né? Não é o denário não, talento. O que recebeu 2 talentos, o mínimo seria 756 mil reais, quase R$1 milhão. E aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu uma média de, se fosse hoje, né, convertido, em torno de 1,8 milhões de reais. Para você ver que um talento naquela época valia até muito mais do que o de hoje. Então, o mínimo que poderia valer naquela época seria em torno de R$500 mil, né, em média. Então, para você ver que o problema que Jesus quis explicar nessa parábola é que, além da questão espiritual, do reino e tal, é que realmente o problema das pessoas não é o dinheiro em si. Tanto que em Lucas 16:10 ele fala que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito, mas quem é injusto, que é infiel no pouco, também será injusto no muito, né? É interessante a gente observar, buscar outra ótica, não somente a teológica, né? Para a gente buscar entender, porque existem alguns princípios que são cobertos nesses temas e que são interessantes, que vale a pena a gente buscar, aprender e desenvolver até mesmo para o nosso dia a dia, a nossa vida. Eu mesmo tive uma visão assim tremenda, aprendi muito a respeito disso na parábola dos talentos. E existem 3 tópicos interessantes, né, sobre a parábola do talento que eu acredito que vale a pena a gente falar aqui.
uma que me chamou muita atenção é a questão que Jesus que ele explica o seguinte, que o recurso, né, ele foi distribuído para as pessoas de acordo com a capacidade de cada um. O que seria capacidade? Né? O que muita gente fala que seria sabedoria, que seria o conhecimento aplicado na prática, que na verdade isso sim é capacidade, que tem a ver com competência. Ou seja, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu porque Jesus entendeu que o homem, né, o senhor da plantação, ele conhecia ele e ele percebeu que ele teria capacidade de pegar aquele recurso, investir aquele recurso em bons negócios e fazer aquele negócio prosperar, e quando ele voltasse, ele teria o retorno daquele investimento. Imagina como se fosse uma startup. Ele entregou, ele foi um investidor anjo, entregou o dinheiro na mão de um empresário, dono de uma startup, ele pegou esse dinheiro, investiu no negócio, investiu em negócios, multiplicou e trouxe o dinheiro mais o lucro desse dinheiro. E a parábola diz que ele multiplicou o recurso. A mesma coisa aconteceu com o que recebeu 2. Ele também já conhecia a pessoa, sabia da capacidade da pessoa, mas ele sabia que tinha capacidade para administrar somente 2 talentos. Não tinha capacidade para administrar 5 talentos. Então, ele entregou somente 2. Porque a capacidade de quem administra 5 tem que ser um nível maior de competência e capacidade do que aquele que administra 2. Mas o que administra 2 também tem sua competência, tem sua habilidade. Isso me leva a lembrar uma época que a gente, na igreja, falava muito, né, falava não, até hoje se ministra muito sobre José no Egito, né, que foi vendido pelos irmãos e tal, e que foi posto como o segundo do Egito. E a gente falava assim, que eu quero que Deus me honre, assim como honrou José. Só que a gente vê a história de José, mas a gente não para poder analisar quem foi José. Os irmãos tinham inveja de José porque o José ele era estudioso. O pai dele colocava ele para estudar. E os irmãos trabalhavam o dia todo. E com isso, José ele se formou em contabilidade. Ele entendia de finanças muito bem. Tanto que lá, quando ele estava no Egito, ele identificou uma balança desigual na compra dos cavalos de Potifar. E isso fez Potifar abrir os olhos em relação a ele. Ele era um bom gestor, ele era um bom administrador, porque ele gerenciava, fazia uma excelente mordomia na casa de Potifar. E isso gerou para ele grande nome, até acontecer a situação com a mulher de Potifar, que ele foi preso. Quando ele foi preso, ele demonstrou a habilidade dele de gestão. Ele administrava a cadeia. Mas ele não aprendeu lá, ele já sabia. A competência dele veio muito antes. Então, às vezes, a gente pensa, a gente quer alcançar lugares altos, né? Mas e a capacidade para estar lá? Poxa, eu quero ser um multimilionário. Mas você tem capacidade para administrar milhões? Você tem capacidade? Você já faturou 10 mil por mês? Você já gerenciou uma empresa com 10 funcionários, com 5 funcionários que seja? Você já gerenciou um negócio, mudar até a pergunta, você criou um negócio do zero e fez ele crescer e chegar a um faturamento de 100, 200 mil por mês? E isso tudo é consequência de quê? Competência, capacidade. Lógico que você não necessariamente você precisa ter toda a capacidade necessária, mas pelo menos um pouco, para você começar e desbravar. Pelo menos uma mentalidade você precisa ter, tá? Até mesmo porque ninguém tá preparado, totalmente preparado. Não existe o totalmente preparado. Por isso que é uma armadilha muito grande você falar assim, eu só vou fazer quando eu estiver totalmente preparado. Cara, não vai dar certo.
comece com essa mentalidade que você precisa melhorar. Faça o que você consegue hoje, dê o seu melhor com o que você tem hoje. E aí você vai aprimorando, vai aperfeiçoando e vai crescendo, entendeu? E voltando a José, por que ele se tornou o segundo do Egito? Imagina comigo, o cara estava preso. Aí o faraó teve um sonho lá, mandou chamar José. José chegou, revelou o sonho. Além de revelar o sonho, ele deu um plano de ação para o faraó. Falou, ó, pelo conhecimento que eu tenho de gestão, finança, papapá, faraó, é o seguinte, faz isso, isso e isso. Você vai estocar isso, vai fazer isso, tanto que o conhecimento, a competência, a capacidade técnica que José tinha na época de gestão fez com que o Egito se salvasse e ainda ajudar todas as nações vizinhas. Então, assim, José, ele não era só um cara que orava para Deus, não, que tinha uma vida com Deus, não. Ele era um cara que sabia o que estava fazendo, que era um bom gestor, ele tinha formação em finanças, e ele tinha, mais que tudo, ele sabia falar outros idiomas. Por quê? Porque o idioma do Egito era totalmente diferente do idioma do povo dele, do povo de Israel, o hebraico, o aramaico. Então, assim, ele entendia o idioma, ele falava com as pessoas no idioma do Egito. Então, só para você ter ideia, José não era pouca coisa. Então, quando você for orar para Deus, em vez de você orar para Deus, Senhor, me coloca na posição de José. Fala assim, Senhor, me dê a competência que José me ensina a ser competente, me dê habilidades, me ajuda a aprender, me dê inteligência. Provérbios fala que o Senhor, que aquele que clama por inteligência, por sabedoria, encontra. Então, ora a Deus, cara, busca Deus aí, pede para Ele te dar a competência, te ajudar a enxergar, a ter visões de negócios, entendeu? E também a desenvolver habilidade de gestão, habilidade financeira, habilidade de tratar com pessoas, relacionamento inter e intrapessoal. Então, tudo isso são habilidades que você precisa desenvolver. Voltando nessa questão da capacidade. Outra coisa que eu acho interessante, Jesus, ele falou que o dono do campo, ele deu um talento para o último rapaz, né? E isso dá a entender o quê? Ele sabia que quando ele entregasse um talento para esse cara, ele iria se acovardar, porque ele conhecia. Só que a questão que me chama a atenção é que, mesmo ele sabendo disso, ele ainda confiou que ele poderia buscar desenvolver uma habilidade, aprender sobre negócios para multiplicar o dinheiro. Mas aí já levanta o primeiro parâmetro que faz avaliar uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez. Então, o pouco, né? Vamos dizer assim, ele deu um talento, deu pouco mais ou menos, né? Porque um talento, cara, 35 quilos de prata, equivalente a 24 anos de trabalho de um trabalhador comum. Mas vamos dizer aqui, dizer que ele recebeu pouco. O pouco, ele é o terreno do treinamento e da aprendizagem. Então, esse cara recebeu esse talento porque o dono do campo estava querendo treinar ele, estava querendo que ele se desenvolvesse, que ele aprendesse algo. E com isso ele crescesse. Só que o que acontece? Ao invés dele crescer, dele se desenvolver, ele permitiu, né, o servo, ele se permitiu ser dominado pela escassez. Tá? A escassez, ela gera medo do risco. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem o dinheiro, mas ela tem medo de usar o dinheiro, então ela prefere guardar o dinheiro, né? E principalmente não mostrar para as pessoas que tem esse dinheiro. Então, tudo isso demonstra um certo medo, um medo de
mostrar para as pessoas porque acredita que pode ser roubado, medo de viver os benefícios que o dinheiro pode trazer, com medo de se tornar uma pessoa que pode ser julgado pelos outros. E por conta disso, por conta desse medo, a avareza se manifestou de uma forma que ele enterra o talento. Você já viu aquelas pessoas que enterram talento? O que seria enterrar o dinheiro? Seria pegar o dinheiro e colocar num colchão, né? Que sabe aquelas pessoas que, não vou colocar no banco não, para o banco não me roubar, e que não sei o que, e tal, pagar juros, pagar imposto, não sei o que, e aí, ou então aquelas pessoas que, eu tô com dinheiro, mas eu prefiro andar de sandália rasgada, camisa velha, carro velho, para mostrar para as pessoas que eu não tenho nada. Então, tudo isso são sinais de escassez que o dono do campo queria trabalhar naquele homem. Outra coisa também que é interessante ver é a visão distorcida que ele tem a respeito do gestor, né, do campo, do dono do campo. Um medo da escassez, de perder o dinheiro, mas um medo de dar satisfação para o dono do campo, fez ele ter uma distorção da visão em relação à pessoa, e isso fez com que ele não quisesse se esforçar, que aí entra na terceira característica de uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez. A primeira é o medo do risco, a segunda é uma distorção na distorção de visão, né, em relação ao mercado, em relação a tudo. Aqui, nesse caso, em relação ao gestor, mas às vezes a distorção de visão do dono de uma empresa que você esteja trabalhando, às vezes a distorção de visão de um mercado, uma oportunidade que o mercado, um plano de negócio, alguma coisa desse sentido. Consequentemente, traz a ausência de esforço mínimo. Ou seja, eu não vou fazer nada além do que eu já faço. Então, eu não vou correr nenhum tipo de risco. Então, para não correr o risco do banco me roubar, do banco me cobrar, do imposto ser muito alto, então eu não vou querer nenhum juros do banco, eu vou só pegar esse dinheiro e vou enterrar. Então, a pessoa que ela tem uma mentalidade de escassez, ela é tão escassa que ela não consegue ver o custo de oportunidade da coisa. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela falou para mim assim, eu não vou comprar o meu imóvel porque eu não quero pagar juros para o banco. E aí eu perguntei para ela assim, tá, mas e aí você vai continuar morando de aluguel? Eu prefiro morar de aluguel. Falei, os juros mais altos que você paga é o teu aluguel. Porque o teu aluguel, enquanto você precisar morar, você vai estar pagando. E o imóvel, mesmo que tenha uns juros embutidos no valor de financiamento, um dia você vai deixar de pagar. E a longo prazo, além de você se reter o valor do imóvel no tempo, a longo prazo, esses juros ele vai ser mais barato do que o aluguel que você está pagando hoje. Porque você, mais que tenha uma carga de juros no financiamento, aquele imóvel, ele vai ser teu. Na verdade, ele já é teu, ele só está hipotecado no banco. Se você não pagar um empréstimo que o banco te deu para você comprar, porque você não tinha o dinheiro à vista, por isso que você paga juros. Então, se você não pagar esse empréstimo que o banco confiou a você, ele vai te tomar um imóvel, mas até então o imóvel é teu. E o aluguel não. O aluguel, o imóvel é de outra pessoa. Se você ficar 20 anos, são 20 anos pagando aluguel, e não tem retorno daquele dia que você pagou. Mas o imóvel tem o retorno do dia que você pagou. Porque se você pagou metade do financiamento e você quer vender o imóvel, você vende o ágio. O dinheiro é teu, entendeu? E outra, você vende o ágio valorizado de acordo com o preço de mercado. Então, assim, a pessoa que tem uma mentalidade de escassez, ela não consegue enxergar o custo de oportunidade das coisas. Mas eu vou pagar muitos juros. Tá, então paga à vista. Eu não tenho dinheiro de comprar à vista. Então, meu querido. Aí eu acho interessante a gente entrar agora no terceiro tópico, que é o princípio bíblico, né? Então, assim, diante de tudo isso que eu falei, o versículo, o versículo 29 de Mateus 25, ele fala o seguinte, uma grande verdade que Jesus fala. Porque a todo o que tem, dar-se-á, e terá em abundância.
mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O que eu entendo aqui? Que é justamente o que as pessoas reclamam hoje. Por que o rico tem mais, cada vez mais, e o pobre cada vez menos? A parábola dos talentos, ela explica exatamente isso. Por quê? Porque, cara, pensa aqui comigo. Se o rico ele tem capacidade de pegar dinheiro e multiplicar dinheiro, o que vai acontecer? Cada vez ele vai multiplicando mais. E ele vai aumentando a capacidade dele de fazer mais dinheiro, sempre mais dinheiro, sempre mais dinheiro. E o pobre, com a mentalidade de escassez dele, de reter, de ter medo de fazer, de ter uma visão deturpada sobre as oportunidades de vida, sabe? E de tentar fazer o mínimo esforço possível, ele vai ter cada vez menos. Por quê? Porque tudo isso leva a um caminho de restrições, de fraqueza, a um caminho de pobreza, literalmente. A pessoa ela não vai progredir, ela não vai, por exemplo, se vier cair R$ 1.000 na mão dela hoje, ela vai pegar e comprar roupa, ela vai comprar um telefone, ela vai fazer qualquer outra coisa, menos pegar esses R$ 1.000 e fazer R$ 2.000, entendeu? Ou então ela vai fazer igual alguns influencers financeiros falam, pega R$ 1.000, coloca no CDB e todo mês você vai ter R$ 10 e você não vai ter mexido com aqueles R$ 1.000. Pô, fala sério, né? É muito melhor você pegar R$ 1.000 e no mês seguinte você ter dois. Pegar esses dois, no mês seguinte você ter quatro. Pegar esses quatro, no mês seguinte você ter 8. Do que ficar dependendo de R$ 10, de 1% ao mês de CDB. Tem um momento certo para você investir no CDB e depois eu explico para vocês a questão da curva da riqueza. E o interessante é que esse versículo ele revela o princípio espiritual da riqueza e da pobreza. O porquê que o rico é mais rico e o pobre é mais pobre, sabe? E interessante dessa parábola dos talentos é justamente isso, que ela abre nossos olhos para entender que o dinheiro não precisa necessário vir na frente. O dinheiro não tem que vir na frente. O dinheiro ele acompanha quem tem competência. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem a competência. Você arruma quem tem dinheiro e essa pessoa investe em você. Então, assim, essa parábola dos talentos me ajudou a enxergar exatamente isso, porque eu tinha esse preconceito de que acreditar que eu só conseguiria chegar num lugar se eu fosse capacitado e tivesse condições financeiras antes. Mas não, eu entendi que para poder até mesmo hoje, para poder chegar num patamar que eu desejo, eu preciso me especializar, me desenvolver e com isso chegar lá onde eu quero, porque esse desenvolvimento, essa capacidade, ela vai me aperfeiçoar e conforme vai vindo meu aperfeiçoamento, o dinheiro ele vem acompanhando e conforme isso nós vamos crescendo cada vez mais. Esse vídeo eu escolhi fazer nessa forma, na verdade. Esse é um modelo que eu estou querendo investir agora, querendo trabalhar. E eu acredito que os próximos serão bem melhores. Esse é basicamente o primeiro vídeo desse canal, com um conteúdo que eu acredito que seja algo que agregue. E assim, eu estou aprendendo a fazer, eu acho muito legal, porque, tipo assim, tem muita gente que vai criticar, tem muita gente que vai falar e tal, mas, cara, eu não estou nem preocupado com essas pessoas. Eu estou preocupado com aquelas pessoas que têm interesse em aprender e acham o que eu estou ensinando interessante. E eu acredito nisso. E por conta disso, e por conta de você que está me assistindo aí, que eu estou encarando esse desafio. E por isso eu espero muito que você goste.
Assim, eu não quero pedir para você se inscrever, porque eu creio que se você gostou do conteúdo, você já vai se inscrever. E também não vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar. Por quê? Porque eu sei que se você gostou, naturalmente você vai curtir, naturalmente você vai compartilhar, naturalmente você vai indicar para os seus amigos, entendeu? E o que eu quero mesmo é que você me ajude em somente uma coisa, que deixe seu comentário aqui embaixo. Cara, tudo que você puder falar para poder me ajudar a melhorar, eu estou de coração aberto, eu quero aprender, eu quero aprender com você que está me ouvindo, porque você que está me ouvindo é justamente a pessoa que eu quero alcançar e eu quero ajudar. Então, aquilo que eu puder fazer para ajudar você, para mim, vale muito mais do que somente as inscrições, as curtidas, os likes, né? Ou seja, monetizar esse canal e tal, como a maioria. Lógico que seria uma boa monetizar esse canal, que eu poderia, né, viver disso aqui, dedicar 100% a isso aqui, mas vai ser feito da forma como Deus desejar. E por conta disso eu quero te agradecer por ter ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo.